Iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da economista Rita Mundim e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Mande a sua opinião também pelo YouTube. Desde segunda-feira o Jornal da Itatiaia está sendo ouvido também pelo YouTube, pelo canal da Itatiaia no YouTube. Vai lá, faça o seu cadastro, ative as notificações, interaja com a gente, mande a sua opinião. O YouTube da Itatiaia transmitindo a nossa programação esportiva e jornalística. Crime macabro. Crianças são espancadas até a morte por padrasto na Grande BH. O homem que assumiu os crimes disse aos policiais que costuma ficar possuído por uma entidade espiritual, Eduardo Costa. Bom dia. Bom dia a todos. Para o ouvinte da Itatiaia, é desnecessário dizer o tanto que eu gosto da minha profissão. Mas eu já disse algumas vezes, quero repetir, que 70% do que eu faço é só para cumprir o dever. Só me causa aborrecimento. Os 30% são aqueles que a gente constrói algo, cria uma campanha que dá resultado, ajuda alguém. Mas 70% são de arrasar. Esse é o tipo do episódio que vai doer no meu peito, na boca do estômago, por uma semana. Eu vou tentar resumir. Sei que vou atrapalhar o dia de muita gente, mas é preciso resumir a história que o Oswaldo e o Renato contaram. A mãe de duas meninas juntou-se a um cidadão. Ficou grávida, perdeu o neném. Segundo a cabeça doentia dele, criminosa, assassina e monstruosa, uma entidade, o capeta, falou com ele que para resolver a questão ele teria que matar a menina. Matou a menininha de 5 anos da porrada e jogou no meio do mato. Em fevereiro. Depois, junto com a mãe e com a mais velha de 10 anos, foram para a praia, para a menina distrair um pouco. Voltaram, essa menina foi visitar um parente e pediu, pelo amor de Deus, para ficar na casa do parente, que tinha medo da mãe. A família assustada chamou a polícia conversou e disse, olha, a criança tem que acompanhar a mãe. E ela foi para casa. E agora, na sexta-feira passada, ela foi violentada, torturada, inclusive com cigarro queimando o corpo, tudo, morta, e como não morreu de pronto, ficou agonizando. Enquanto ela agonizava no chão, o casal jantava. E depois o casal caçou seu rumo até que a polícia chegasse. Esse é o crime. Por que o senhor fez isso? Tem uma entidade que manda eu fazer. Porque a minha mulher está grávida de novo e a minha esperança é que nasça um filho nosso. É por essas e outras, seu Eustáquio, que eu digo, eu nunca vou cometer a sandice de pedir a alguém que está vivendo ruim em casamento para continuar. Mas na minha modesta opinião, Eustáquio, as pessoas se separam muito facilmente hoje e se preocupam muito mais marido e mulher, esquecem as crianças. É uma coisa horrorosa. Esse é só mais um fato de cortar o coração da gente, amigo. O que você pode comentar, Júnior Moreira? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, eu de verdade, cada dia que passa nessa pauta policial, fico mais assustado até onde que vai a maldade humana, né? E não adianta falar que é culpa do capeta, não, que a culpa é dele, desse cara, que é o próprio capeta. Se existe capeta, é o cara que fez isso, a esposa que foi conivente com a situação. Não tem muito que mais do que o Eduardo já disse, não, sabe, Eustáquio? É só, eu não concordo desse negócio de ficar culpando o capeta. A culpa é do ser humano e tomara que ele apodreça lá na cadeia. Pois é, e o capeta Malco Camargo não manda esse moço atravessar a Afonso Pena de olho fechado, mas matar criança sim, né? Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, ouvintes, bom dia, colegas de mesa. Eu não tenho muito para dizer, não. Eu acho que é um assunto muito mais de lágrimas do que de palavras, sabe? E também de ação da justiça. E vamos deixar Deus e o capeta de fora dessa. Rita Mundim. É uma coisa muito triste, o Eduardo já relatou aí, e a gente enxerga, né, como que a sociedade está doente. Então, a gente tem que refletir todos os dias e tentar fazer a nossa parte todos os dias para tentar identificar, se a gente conseguir, né, para que possamos evitar essas tragédias. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque a sociedade está doente. E se a gente conseguir identificar alguma coisa, tentar fazer algo como encaminhar para uma ajuda psicológica, são as mazelas da sociedade, que a justiça
faça a sua parte. Rita Mundinho, emendando com você aqui nosso segundo tema, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirma que a energia elétrica pode ficar ainda mais cara por falta de chuvas. O fogo castiga Minas Gerais. Incêndio atinge vegetação há 15 dias no Alto Paranaíba e já ameaça o abastecimento de água na região. Pois é. Duas notícias nada agradáveis em relação ao aumento da conta. Ela deve acontecer, sim. Depois, ontem mesmo, o próprio ministro das Minas e Energias admitiu que a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, ele vai ligando, né? Não sei se você sabe como é que funciona. Você tem todas as fontes de fornecimento de energia. E a ONS começa a ligar da mais barata até atingir as mais caras. É assim que a coisa funciona. E já admitiram que as termoelétricas mais caras terão que ser colocadas em operação. E quem paga a conta, no final, somos nós, né? Então, a inflação saiu ontem, o maior impacto do 0,89 foi exatamente a alta de 5% da energia elétrica, que contribuiu com quase 0,3 pontos nessa alta da inflação. Tivemos também, outra estava até falando, foi a inflação feminina, foi a energia, a gasolina e a alimentação fora de casa, os 3 itens que mais contribuíram para a inflação. Então, o que o ministro Paulo Guedes disse ontem, ele quis fazer uma comparação, que nós já passamos e enfrentamos um inimigo ainda mais trágico, que foi a pandemia. Então, ele falou que a alta da energia não vai conseguir frear a retomada da economia. Nós não estamos falando ainda de falta de energia, mas o racionamento, a energia nós teremos para que a economia continue funcionando. Só que teremos que pagar mais caro, dado o acionamento das térmicas. E no Alto Paranaíba eu fico duplamente triste, que é a minha região, minha família de Patos de Minas, Lagoa Formosa, é uma região extremamente próspera, e numa crise hídrica como essa, que já atinge a bacia do Paraná, a gente fica muito preocupado com o agronegócio e o impacto que isso pode ter em preço de alimentos se esse fogo não for contido, porque o Alto Paranaíba é um celeiro em Minas Gerais. Eduardo, e o fogo ameaçando abastecimento de água e mais uma possibilidade de aumento de energia? Você sabe que eu sou da roça, né? Aqui de pertinho de Belo Horizonte, eu sou de Inácio de Carvalho, e eu, menino, não tinha chuveiro, não tinha banheiro em casa, tinha 2 escolhas, ou na bacia ou no córrego. Como na bacia, eu nunca entendi muito aquele negócio de você pegar água embaixo e jogar em cima, nos países baixos e jogar na cabeça, aquela água que passa no fiofó, depois você joga no rosto, eu vou tomar banho no córrego. Eu tomava banho só no córrego. Passa onde, Eduardo? No fiofó. Ah, tá. Aí eu jogava lá em cima no cucuruco. Onde? Aí eu tomava banho no córrego. Hein? Onde que você jogava? Cucuruco? Cucuruco. Ah, tá. E eu aproveitava, Sr. Staco, para pegar umas piabinhas no fim de tarde. Vai lá para ver se tem córrego. Aqui, ouvinte Itatiaia, você que é da roça sabe o que eu estou falando. Quem não é, dá um pulinho. Igarapé, Passatempo, Ibirité. Eu estou falando de Igarapé e Ibirité porque é do Cinturão Verde, produzia muita verdura. A gente tem um discurso de um lado, amigo, de que a situação está feia, mas tem que pôr bandeira vermelha. E do outro lado nós temos câmaras municipais, assembleias legislativas, governos municipais, estaduais e federal liberando geral. Tá? Pode desmatar porque precisamos da obra tal. Pode construir regularmente porque nós aprovamos. Pode porque não sei o quê, pode que não sei o lá. O rio do Paraná, do Pantanal, está secando, amigo. Esses rios nossos, que dá dó de você ver como é que está a coisa, só olhar o que está feio hoje vai piorar. E não culpem Papai do Céu, nem São Pedro, não inventem moda, porque incêndio sempre existiu. Nós estamos acabando com tudo, porque nós temos que privilegiar o desenvolvimento, o agrobusiness, e o vale tudo, companheiro. Ô, Júlio Moreira, todo ano é a mesma coisa, né? Incêndios florestais nessa época do ano, ameaça para os mananciais, ameaça para residências e mais uma possibilidade de aumento na conta de luz. Eustáquio, sobre essa questão da falta d'água, né? O Eduardo citava aí, só dar um passeio pelo interior, é mesmo, né? Cada ano que passa, eu fico mais assustado quando eu vou na roça, como eu criei na região, me criei por lá, eu conheço os córregos, eu conheço as nascentes, como que era aquilo tudo, né? Cada ano que eu vou, eu fico mais assustado com a falta d'água.
Então, é um problema que já vem de anos, mas ele vai se agravando. Parece que vai subindo uma escada do problema, né? E você nunca volta lá ao que era. Sempre o problema vai numa escalada, e isso tem me assustado já tem alguns anos. Eu falo isso muito no Café com Notícia com os ouvintes, quando a gente está batendo papo, sobre esse problema que é um problema que eu não sei como resolver. A curto prazo não tem jeito. Talvez a longo prazo com uma conscientização um pouco maior. Mas é um problema seríssimo que agora está esbarrando aí nessas coisas da economia, principalmente, né? No agronegócio, na geração de energia e tal. Agora, sobre o aumento da conta de luz, não dá. O povo pobre não aguenta mais um aumento. Ontem o ministro Paulo Guedes disse que não tem problema, né? Mais um aumento, alguma coisa do tipo. Ele disse, mais um aumento desse de conta de luz, não tem problema, já consegui passar. Não. Tem problema sim, ministro. Talvez não tenha para ele, para quem ganha bem, para quem nunca teve problema com dinheiro. Agora, para o povo pobre tem. As pessoas não estão dando conta mais de comer. As pessoas não estão dando conta mais de pagar a conta de luz. Uma conta de luz que era R$70, hoje é 140, 150. Então, tem problema. E mais uma vez, eu olho para as falas do ministro, ele me parece um comentarista e não o técnico do jogo. Algo precisa ser feito, não sei o quê. Ele está sendo pago, e muito bem, para resolver o problema. Não dá só para falando que vai passar, que vai acontecer, não. O problema é agora. Talvez lá na frente, a retomada da economia não seja, não atrapalhe a retomada da economia, tudo bem. Falando agora, tem um problema muito sério. Nós precisamos fazer algo. O quê? Fazer o quê? Não sei. E é o ministro que precisa dar as respostas. O governo federal, os nossos políticos foram eleitos para resolver os nossos problemas. O povo pobre não aguenta mais um aumento. E a perspectiva de aumento para 2022 é ainda maior da conta de luz. E aí a gente está falando só da conta de luz, tem várias outras coisas que estão aumentando. Mais uma vez, me parece que o ministro virou espectador e deixou de resolver os problemas. Não, você repara a sua conta de luz, repara o seu consumo e repara a tarifa extra, a questão da bandeira. Eu fui pegar a fatura desse último mês, R$15 de tarifa extra, quase 10% do valor da conta. Um negócio absurdo. Olha, inclusive na semana que vem, a Itatiaia vai trazer um raio-x impressionante da crise hídrica, viu, Malco Camargo? Bom dia, Eustáquio. Bom, você tinha dado bom dia, né? Sempre eu bom. Fico pensando, a frase do ministro Paulo Guedes, eu acho que ela tem que ser destacada aqui. Qual o problema de a energia ficar um pouco mais cara? Temos que dizer ao ministro quais são os problemas, né? Tem os problemas que a preocupação com os fundamentos macroeconômicos, esquecer como vive, como cada cidadão vive. Tem os problemas de preocupar com o lucro das estatais e deixar de preocupar como vive cada um dos brasileiros em relação à capacidade do dinheiro dar conta de chegar até o final do mês com algum equilíbrio doméstico em casa. Falar em estabilidade das contas públicas significa também cuidar da estabilidade da vida de cada um de nós. E isso esse governo não está fazendo. Vivemos o ápice da falta de empatia, de preocupação do que é viver no Brasil e de como estão vivendo os brasileiros. Foi assim para a Covid e está sendo assim também para a economia. Não dá para continuar assim, meus amigos. Eustáquio, permita-me só uma frase. É evidente, salta aos olhos, machuca o coração a falta de sensibilidade do ministro Guedes. Mas que nenhum petista, que nenhum MDBista, que nenhum tucano saia por aí a jogar pedra no governo Bolsonaro sem lembrar que Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer têm culpa. Você não tem um problema de crise hídrica sem planejamento. Esse governo é muito culpado por tornar a coisa simples, aumenta a conta de luz e por não planejar o futuro. Mas nós estamos sem planejamento desde sempre, senhor. Eu gostaria de acrescentar aí na fala do Eduardo, e outra coisa muito importante. Não adianta o governo querer fazer milagre, emitir moeda e causar um problema ainda maior, como aquele que nós vivemos nos mandatos de Dilma Rousseff, principalmente no segundo mandato de Dilma, quando o país foi à bancarrota por absoluta desordem das contas públicas. Eu gostaria de chamar a atenção que o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi muito feliz em dizer que existe um binômio, responsabilidade fiscal e democracia andam juntas. Não adianta termos um Estado perdulário que gasta sem ter, porque nós quebraremos. Então, primeiro é preciso colocar a casa em ordem, diminuir o tamanho do Estado, arrecadar,
para depois distribuir. Agora, o que está sendo feito, e acho, na minha opinião, muito bem feito, é tocar um país quebrado, que foi arrasado, terra arrasada em 2016. Você assume em 2019 e pega uma pandemia em 2020 e entrega ao país, crescendo 5% pós-pandemia, com todos os setores da economia trabalhando acima do nível pré-pandemia, com a geração de 1,5 milhão de empregos formais com carteira assinada em apenas 6 meses e com a Receita Federal batendo recordes. Isso são grandes indicadores de que os problemas poderão ser resolvidos, mas não existe almoço grátis e não dá para fazer milagre. Você só pode fazer pão com trigo, para depois distribuir. Olha só, antes da gente continuar aqui nos nossos temas, há pouco nós trouxemos uma reportagem sobre a falta de doses para a segunda aplicação em Santa Luzia. Temos uma nota aqui da Secretaria de Estado de Saúde informando que segue as diretrizes do Ministério da Saúde para repassar as doses de vacinas contra a Covid de forma proporcional e equilibrada a todos os municípios mineiros. Até o momento, segundo a Secretaria, foram enviadas ao município de Santa Luzia 177.081 doses de vacina contra a Covid. Desse total, 110.660 vacinas foram aplicadas como primeiras doses, 42.690 como segundas doses e outras 3.889 como dose única. Aproveitando... Sim. Vamos saudar a notícia espetacular de que Contagem faz amanhã, de 2h de manhã às 4h, sábado, um mutirão para chegar aos 18 anos. Contagem vacina até sábado, 18 anos lá no São Marcos Auto Shopping, lá na Babita Camargos, perto do Itaú, seu Eustáquio. Muito bom, mãe. E deixa eu só ler mais uma nota aqui. O seguinte, o vereador Braulio Lara, que é do Partido Novo aqui de Belo Horizonte, enviou uma nota para Itatiaia contestando os comentários dos debatedores aqui da Conversa de Geração na última terça-feira, quando dissemos que os vereadores demoraram muito para conhecer o projeto Canto da Rua Emergencial, que acolheu moradores de rua durante esse período de pandemia ali na Serraria Souza Pinto. Segundo Braulio Lara, a visita ao projeto só foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário no último dia 12. Nesta data, segundo ele, não havia confirmação ainda do fechamento total do projeto. Ainda segundo Braulio Lara, os vereadores não perderam o time, mesmo porque a pandemia ainda não acabou e a visita foi feita 11 dias após a aprovação pela comissão. Que dia que foi aprovado, Nestor? Desculpa. Dia 12. Dia 12 desse mês? Isso. Não, mas tá no time certinho, vereador, me desculpe. Eu sigo com a mesma opinião que eu dei aqui, a nota foi em cima da minha opinião, eu vou ter que rebater porque eu não dou conta, sabe? Tem nota, vereador, me desculpe. No mês que o negócio ia fechar, ele ia fechar 3 vezes, que era para ter fechado, e ele foi deixando para depois. Foram dando uma adiada no fechamento. Os vereadores, sim, perderam o time. Não precisa de aprovar visita nenhuma em comissão. Vai lá e visita, vê o que pode ser feito. Me desculpe, perderam o time, perderam feio o time, estão fazendo política com isso aí. Ele prossegue na nota aqui, prosseguindo, ele diz que os parlamentares atuaram em tempo hábil, na visão dele, já que em 18 de fevereiro, em entrevista ao repórter João Felipe Lolli, o prefeito Alexandre Calil garantiu a continuidade do projeto Canto da Rua Emergencial. O fechamento oficial do projeto, segundo o vereador, não foi divulgado pela prefeitura ou noticiado pela imprensa. Ah, não, então eu estou ouvindo, Tatiana. Desculpa, eu não dou conta, Eustáquio. A gente está noticiando isso há muito tempo, me desculpe te interromper, mas vai lá. Bom, segundo ele finaliza dizendo que a informação só foi veiculada anteontem, dia da visita. Foi mal. Eu só queria dizer porque um vereador que age em função da aprovação de um requerimento em comissão, ou seja, fora de lá, né, o vereador é o político que está mais próximo do cidadão. Ele tem os olhos para levar as demandas do poder público porque está perto dos problemas da cidade. E se ele, só depois da aprovação do ofício, continuam também falando, eles continuam dormindo numa cama confortável, num teto confortável, enquanto milhares de belo-horizontinos estão ao relento. Eduardo Costa, o que você pode dizer hoje, depois de mais uma reunião? Ontem, o governador Romeu Zema, ministro do governo federal, anunciando um acordo para ampliação do metrô de Belo Horizonte, mas, de novo, sem datas, sem dinheiro no caixa e sem a informação assim, vai ser agora, vai ser mês que vem, o dinheiro está aqui, licitação pronta. Você também me pesca a pergunta, hein? A resposta que gostaria de dar não posso, por conta do horário e da decência que o rádio exige, mas é que repito aquela frase famosa do grande Ariano Suassuna que eu amo. O otimista é um bobo, o pessimista é um chato, dizia Ariano, e eu repito, o realista esperançoso
Que venha, Eustáquio! Ó, e a Itatiaia assumiu o compromisso e vai cumprir, viu? Não vamos comemorar, reproduzir data, tocar aleluia a partir das notícias sobre a ampliação do metrô. Não vamos falar, agora sai. A gente vai esperar movimentos de fato incontestáveis para dizer que os belo-horizontinos que teremos metrô de verdade nessa cidade, viu, Júnior? Eustáquio, eu precisaria de meia hora para falar sobre o metrô, né? Porque é um assunto que eu estou acompanhando muito de perto e toda vez que chega a campanha eleitoral começa, né? Eu continuo esperando, então para não me alongar muito e ver se dá tempo dos nossos companheiros falarem, eu continuo esperando pegar a 381 e ir até Guarapari sem ver morto na estrada, com ela duplicada. Me parece que ela até é mais fácil de acontecer porque tem um pedágio caríssimo que nós vamos pagar, então vamos ser nós que vamos construir essa estrada. E esperando também sair da minha casa ali na Vila Oeste, ir até o Calafate, depois pegar um metrô até o Barreiro e visitar meus primos. A partir desse momento que eu fazer essas duas viagens, aí eu vou comemorar aqui. Até então, para mim, é só politicagem e campanha eleitoral. E o político, fazendo promessa em relação ao metrô, ele está perdendo tempo, porque nunca sai o metrô não dá voto, não. Nunca sai a obra, nunca concretizada. Mas eles vão dar um jeitinho de começar a obra para dar um pouquinho de voto, vocês vão ver. Vambora. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quinta-feira. Ótimo dia a todos.